podem criar esse direito internacional. Quanto às fontes, nós acabamos de ver as fontes do direito internacional. O artigo 38 do Estatuto da Corte exemplifica algumas fontes, e do direito interno nós vimos que cuida de uma outra relação, que é o legislador interno que cuida dessas regras. Então, no plano do direito internacional, nós vimos que existe uma cooperação entre o Estado, uma coordenação entre os Estados. E no ponto de vista interno, nós vimos que existe uma hierarquia, uma obrigatoriedade. Então, quanto às fontes, elas são diversas, e quanto à obrigatoriedade, no direito interno ela é obrigatória, e no direito internacional existe um âmbito de cooperação entre os Estados. Quanto aos sujeitos, no direito internacional público, o direito internacional público cuida das relações entre Estados e organizações internacionais, e no direito interno, o direito interno cuida das relações entre particulares e particulares, pessoas físicas ou pessoas jurídicas, e essas relações entre si no dia a dia. E quanto à estrutura, o direito interno, então, está baseado na subordinação, enquanto o direito internacional público está baseado na coordenação entre os seus sujeitos. E aí nós podemos falar que, em tese, não se teria um conflito entre as regras de direito internacional com as regras de direito interno. Por quê? Porque os sujeitos são diferentes, as fontes são diferentes e a estrutura são diferentes. Todavia, nós vamos ver que essas normas, que sujeitos diferentes, fontes diferentes, estruturas diferentes, elas devem ser incorporadas ao ordenamento jurídico interno. E aí nós vamos ver uma grande discussão entre duas grandes doutrinas, duas grandes teorias, a teoria dualista e a teoria monista. Para a teoria dualista, são dois ordenamentos jurídicos que não se comunicam. O direito internacional público tem as suas fontes próprias, os seus sujeitos próprios e a sua estrutura própria. O direito interno estatal tem os seus sujeitos próprios, as suas fontes próprias e a sua estrutura própria, ou seja, são dois direitos completamente diferentes. E nós vamos ver, por outro lado, a teoria monista, que fala que existe um único ordenamento jurídico. Direito internacional e direito interno estão interligados e não existe distinção entre um e o outro. Um com alguns objetivos e o outro com objetivos também complementares. Então, quando nós observamos que são ou dois ordenamentos jurídicos ou um ordenamento só, são dois sistemas ou é um sistema único, o direito internacional público e o direito interno. E aí nós vamos ter essas diversas teorias. Então, numa primeira solução, definido pelos monistas, ao passo que, ao contrário dos monistas, nós podemos falar dos dualistas. Continuando da relação do direito internacional público com o direito interno estatal, então nós, em princípio, não teríamos conflito nenhum, porque são dois ordenamentos jurídicos que têm interesses próprios, autores próprios, objetivo próprio. Direito internacional tem sujeitos próprios, estados e organizações internacionais, tem as suas fontes próprias, com base na coordenação, e tem uma estrutura própria, O direito interno tem a sua fonte de criação legislativa, que é o parlamento, então é subordinação, a sua estrutura de subordinação, e para os sujeitos próprios, que são os particulares. A partir dessa ideia, nós teríamos dois ordenamentos distintos. Todavia, esses dois ordenamentos estão dentro de um mesmo sistema, que é o sistema jurídico, que é o sistema do ordenamento jurídico. Então, temos duas grandes teorias quando esse direito internacional vai ser incorporado, e aí nós teríamos uma doutrina que seria partidários de dois ordenamentos que não se comunicam, ou uma doutrina que fala que existe um único sistema e esse sistema é perfeito e não existe lacunas. Então nós teríamos aí os dualistas e nós teríamos os monistas. Todavia, contudo, não é tão simples falar que é dualista ou é monista, mas nós vamos ter os dualistas com determinada interpretação e os monistas com outras interpretações. Então a primeira corrente que nós podemos adotar e discutir é a teoria dualista. E nós temos que fazer uma evolução no tempo, Nós vimos que o direito internacional público moderno surge em 1648, então, a partir dessa ideia, o direito internacional como ciência, nós temos umas relações na qual talvez até o direito interno estatal não estivesse tão pronto e acabado como tem hoje. Então nós vamos ver que a ideia de Constituição Federal surge também com a Revolução Francesa,
e a partir daí nós temos uma construção do direito interno também, diferente do que existia anterior a esse período. Então nós temos um direito internacional que cuidava exclusivamente das relações de Estados. Só no final do século XIX, início do século XX, surgem as organizações internacionais intergovernamentais, e aí nós temos completamente, podemos admitir que nós tínhamos dois ordenamentos completamente diferentes. Um que cuidava das relações do direito entre os Estados e outro que cuidava das relações entre os particulares. Mas esses ordenamentos vão caminhando, paralelo e conjunto, e chegamos até o século XXI, no qual nós podemos também questionar essa existência de ser dualista e ver se existe alguma outra teoria que se contrapõe a ela. Então nós primeiro vamos ver os dualistas para depois vermos os monistas. Então, para os dualistas, a primeira e mais importante matéria de trabalho deles, eles lapidam a ideia de soberania, então eles dão um relevo à soberania, exaltam a soberania do Estado, e aí nós temos então, para os dualistas, dois ordenamentos jurídicos completamente distintos. Um, que é o ordenamento do direito internacional público, e o outro, que é do direito interno estatal. Que eles são sistemas independentes, originários de fontes diversas, né? Direito internacional público da cooperação entre os Estados, o direito interno da subordinação entre o Estado e os indivíduos. Ele tem fontes diversas, destinatários diferenciados e se ignoram reciprocamente, não se sobrepõem, e aí só tem um momento de aproximação entre eles, é quando é necessário pegar uma regra de direito internacional público e incorporar ela ao direito interno estatal. A partir do momento que ela é incorporada, ela passa a ser uma regra de direito interno e deixa de ser uma regra de direito internacional. Então são dois ordenamentos jurídicos que não se comunicam, que não conversam, que têm sujeitos independentes, fontes independentes, que têm um sistema completamente independente. Então, primeiro, os dualistas falam que o direito internacional depende da vontade comum de vários Estados, ou seja, da cooperação entre os Estados, que depende da vontade de cada um para chegar a um acordo de vontade entre eles. E os dualistas, o direito interno, o direito deriva então do parlamento, é uma vontade do nosso legislador de impor regras. Então são sistemas com formas completamente diferentes. Para os dualistas, o direito internacional é um círculo, o direito interno é outro círculo, que não se comunicam, tá? São dois círculos que não se tocam e não se comunicam, e são igualmente válidos nas relações em que eles cuidam. O direito internacional público para as relações entre Estados e o direito interno nas relações entre os particulares. Os dualistas, os dois sistemas são mutuamente excludentes, não podendo interferir um no outro por qualquer motivo, não havendo qualquer espécie de contato entre esses dois círculos, o do direito internacional e o sistema interno estatal. E aí nós podemos observar que o direito interno só opera nos momentos da ratificação dessa transformação do direito internacional público em regras de direito interno. E nós temos então que o direito internacional cuida das relações entre Estados e organizações internacionais intergovernamentais, e o direito interno das relações entre o Estado e os seus indivíduos. E aí nós poderíamos identificar que o direito interno, pelo que nós já vimos nas aulas anteriores, é subordinação, e o direito internacional público, a coordenação entre os Estados. E aí nós podemos observar que esta incorporação é feita pelos Estados no ordenamento jurídico interno, no ordenamento jurídico doméstico. Então um tratado internacional, quando ele é incorporado, ele decorre do princípio da pacta sunt servanda, e aí, a partir dessa ideia, esse direito, que era um direito internacional, ele passa a ser um direito interno estatal. Então o direito internacional público, para os dualistas, não tem uma aplicabilidade imediata no ordenamento jurídico dos Estados, ele precisa ser recepcionado, e depois de recepcionado ele vai ser uma regra de direito interno. E aí nós vamos ver que essa recepção precisa do parlamento, e para eles então o parlamento é que faz essa recepção. E aí nós temos que fazer uma ressalva e perguntar para os dualistas: e os costumes internacionais? E os princípios de direito internacional público? Eles precisam de passar pelo parlamento para ser incorporado? Ou eles se aplicam automaticamente ao direito interno estatal? É uma pergunta que os dualistas não respondem. Então, é muito fácil falar dos tratados.
mas é muito difícil discutir sobre os costumes e os princípios de direito internacional público. Então, os dualistas ficam nesse âmbito da discussão meramente dos tratados internacionais. E nós sabemos que o direito internacional público, pelas fontes do artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional, não são só tratados, mas são os costumes, os princípios gerais de direito, a doutrina, a jurisprudência, a equidade, que compõem esse sistema, esse ordenamento. E os dualistas discutem então somente esse tratado na sua incorporação. Mas é um problema que nós vamos ver mais à frente, essa discussão. A Constituição brasileira exige uma dupla manifestação do Congresso Nacional como condição de validade dos tratados internacionais. Então nós temos a aprovação mediante decreto legislativo e depois a edição de um diploma específico para internalizar essa regra no ordenamento jurídico interno, ou seja, então ratifica internamente, autoriza o presidente da República a fazer essa ratificação internacional mediante um decreto legislativo e depois de uma outra regra incorporando esse tratado internacional à ordem jurídica interna, através de uma lei ordinária, através de uma lei complementar, através de uma emenda à Constituição, enfim, nós temos uma dupla manifestação do Congresso Nacional. O Supremo Tribunal Federal também, ele é competente para discutir a questão dos tratados. E aí nós temos a questão, competência específica do Supremo Tribunal Federal, que seria a questão de analisar a convencionalidade, seria um controle de convencionalidade, se esse tratado fere ou não a Constituição, ou se a Constituição está ferindo ou não o tratado internacional. Então, o dualismo, nós podemos fazer algumas críticas a essa corrente dualista. A primeira dela, o sujeito de direito internacional público também é o indivíduo. Nós temos o indivíduo como sujeito de direito internacional público, não com capacidade plena, mas com capacidade limitada. E ele também tem direitos e deveres na ordem jurídica internacional. E esses direitos e deveres do indivíduo, ele se incorpora automaticamente ao ordenamento jurídico interno ou não? Eu posso invocar, numa petição inicial perante o Poder Judiciário, um tratado internacional que ainda não foi ratificado pelo Brasil? O juiz pode conhecer uma regra de ius cogens que seja um direito meu internacional, que o Brasil não é signatário? Outro, o direito não é produto da vontade de nenhum dos estados e nem de vários estados. Nós temos aí que esta ordem internacional, ela trabalha como um sistema. Então os estados, mesmo ele entrando em processo de votação, nós vimos no momento da criação dos tratados, ele pode até perder no critério de votação na adoção de um texto, mesmo assim ele se vincula a esse tratado internacional. E a gente vai para uma ideia que é a ideia mais forte dos dualistas, que é a ideia de Kelsen, que fala sobre o direito positivado interno. Mas o Kelsen também, essa teoria adotada na ordem jurídica internacional, que observa que coordenar é subordinar a uma terceira ordem, ou seja, existe uma diferença entre as duas ordens, não é de natureza, mas de estrutura.